Na festa de Santo Inácio, a igreja retira um trecho do Evangelho de São João, no capítulo 12, em que Cristo fala do trigo, que para dar frutos é preciso morrer. Santo Inácio de Antioquia, ele é bispo de Antioquia, ele foi condenado às feras. Antioquia, bem distante de Roma, e Santo Inácio, então, ele faz uma viagem, já condenado, até Roma, para em Roma ele ser martirizado, ser jogado às feras. E no caminho de Antioquia, que ficava na Ásia, até Roma, ele vai escrevendo cartas. E chegava numa cidade, as pessoas já sabiam, os cristãos já sabiam, ele então mandava cartas, ele era recebido na entrada da cidade, ou pelo menos próximo, e mandava cartas para essas comunidades cristãs. Então aí nós temos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, e vale a pena ler, porque mostra exatamente os primeiros escritos logo depois da Bíblia, quer dizer, mostra essa ligação já direta com a era apostólica. Então ele vai dando conselhos, já vai dizendo que naquela época havia na igreja uma formação hierárquica, o bispo, o presbítero, o diácono. É ele quem fala que a nossa vida de católicos deve ser sempre ligada ao bispo. É a frase dele, nada sem o bispo, é dele. Que nenhuma santa missa deve ser celebrada se o padre não estiver em união com o bispo. Fala dessa hierarquia já naquela época, época já apostólica, podemos dizer assim. Ele quem fala também da importância do sofrimento e escreve aos romanos, dizendo que os romanos não usem de sua influência lá em Roma, que os cristãos romanos não usem de sua influência para impedir que ele seja jogado às feras, porque ele queria. Ele ansiava ser jogado às feras exatamente usando esta frase que nós acabamos de ouvir. E ele escreve isso aos romanos, que é algo assim muito significativo e fruto de uma pessoa que tinha bastante consciência da sua missão de cristão e tinha movido por uma profunda fé e amor ao nosso Senhor. Sou trigo de Cristo, ele diz. Eu quero logo que venha a ser moído nos dentes das feras, para eu me tornar um pão imaculado. Que eu possa imitar a paixão do meu Senhor. E só agora eu sinto que começo a ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Que o fogo, os tormentos da cruz, a luta corpo a corpo com as feras, as mutilações, a pulverização desta minha carne e, finalmente, os tormentos mais cruéis que possa a malícia diabólica inventar, que me sejam infligidos, para que eu possa rapidamente possuir o meu Senhor. Isso é fruto de alguém que sabe realmente o que é o ser cristão. O ser cristão é ser outro Cristo. Daí nós perguntamos qual é o valor do sofrimento humano. Eu pegaria alocuções de dois papas. Primeiro, o Papa Bento XVI, que na sua encíclica Spes Salvi, ele falando do sofrimento, porque a gente fica perguntando qual é o sentido do mal no mundo, por que o mal, né? É claro que Deus não quer o mal, mas permite. Mas por que permite, né? O sofrimento, diz Bento XVI, é fruto ou dos nossos pecados, ou fruto do pecado de outra pessoa, ou é fruto das nossas limitações, porque muitas vezes a pessoa sofre, pessoas boas sofrem, ou é fruto de uma escolha de Deus que quer algumas almas vítimas para participarem com o seu filho do sofrimento. Quer dizer, não importa se há ou não sofrimento, porque o sofrimento faz parte da própria vida humana. Todos nós sofremos. Lá na cruz havia dois ladrões
que sofriam também, frutos evidentemente dos seus crimes, mas sofriam. O mesmo suplício da cruz, a mesma vergonha, embora fossem grandes pecadores e criminosos. Jesus não, ele é inocente. Mas como reagiu um ladrão e como reagiu o outro? Um deles maldizia o sofrimento e xingava Jesus. E dizia: se és o Filho de Deus, desce da cruz, tira da cruz a nós e a ti. E o outro, tocado já pela graça, diz a Jesus, primeiro ao seu companheiro de suplício: não sabes que nós estamos aqui porque merecemos, mas este não fez mal algum. E dirigindo-se a Jesus, imagina aquele momento de agonia, de suplício, de dor, de vergonha, o povo todo assistindo e a morte acontecendo aos poucos, porque a morte da cruz era a morte que era lenta. Muitos ficavam dias até morrerem. E por isso quebraram logo as pernas dos dois ladrões para morrerem rapidamente, porque não teriam força para respirar e morreriam asfixiados, sem ar. Jesus não morreu antes. Mas ele diz então para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Fez ali um ato de fé no reino de Deus. Foi um exemplo para nós, que os próprios apóstolos poderiam se envergonhar naquela ocasião, aquele ato de fé. Quer dizer, aquele sofrimento para ele foi um momento de reflexão e encarou como um momento de conversão e de mudança de vida, mesmo sabendo que estava morrendo. Mas acreditava numa vida depois. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E evidentemente ali não era um reino na terra, era o reino eterno, o reino dos céus. E Jesus, vendo aquele ato do ladrão, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa linda, no paraíso, que não era ali, né? De modo, como é que nós encaramos o sofrimento? Como um mau ladrão ou como um bom ladrão? Aí é que está a questão. Se nós maldizemos o sofrimento, ou se nós aproveitamos aquele sofrimento como um tempo de reflexão, de mudança de vida, de conversão. E aí vamos além. Aí diz o Papa João Paulo II, numa das suas audiências a respeito do sofrimento, que o sofrimento era antigo, no Antigo Testamento, como fruto do pecado. Mas aí ele colocava a questão: por que nós vemos muitos bons sofrerem sem terem pecado, pelo menos naquela proporção? E ele responde que, aí usa exatamente esse versículo: se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, às vezes, nosso Senhor quer de nós que nós, pelo sofrimento, nós nos unamos ao sofrimento de seu Filho. Aí o sofrimento passa a ter um valor muito maior, que é o valor de redenção. Por isso, sofrer é não só para nós um tempo de conversão, de mudança de vida, ou um tempo de crescer mais no amor de Deus, como o sofrimento passa a ter um valor de redenção também para outros na igreja. E como nós podemos, através da dor, das angústias, das humilhações, dos sofrimentos mesmos do dia a dia, nos unirmos aos sofrimentos de Cristo e assim possamos salvar nossas almas, nos santificar e também santificar os nossos irmãos. O sofrimento passa a ter um valor de redenção, não só para nós, mas também para os outros. É o grão de trigo que cai à terra, que é triturado, que morre e que brota e que dá frutos já também nessa vida. E depois muito mais na eternidade. É o grão de trigo que é semente de redenção e de ressurreição. Mas como é que nós podemos entender isso? Como é que nós podemos viver isso? Que basta uma dor de dentes, ou uma pequena dor de cabeça, ou uma pequena humilhação,
para nós já sairmos gritando por todo lado contra aqueles que nos colocam o sofrimento, ou contra aquilo que nos impede de termos um bem-estar ou um tempo de prazer. É só o amor que pode nos inspirar, nos fortalecer e nos levar a viver esta dimensão própria do sofrer. Por isso Santa Teresa dizia, ou sofrer ou morrer. E é só o amor. Esse amor que, na verdade, é o próprio Jesus Cristo revelado pelo Pai, como vai dizer São Paulo. Como diz o Papa Francisco, o rosto misericordioso do Pai é o seu Filho, é o Filho que Ele nos apresenta, é o unigênito que se fez homem. Então Deus, para expressar o seu amor no auge, no máximo, Ele nos manda o seu Filho. Então Jesus é o rosto misericordioso do Pai. E a misericórdia é o amor que vem àquele que sofre. Ou seja, o amor que vem àquele que está caído. E quem está caído senão a humanidade e cada um de nós? Daí nós devemos contemplar esse amor do Pai para conosco, da pessoa do seu Filho, e unido-nos a Ele, nós também vivermos esse amor. Por isso, nada pode nos separar desse amor. E São Paulo, então, vai aí às últimas consequências. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, o sofrimento, a angústia, a fome, a pobreza, que ele coloca aqui com o termo de nudez, os perigos, as perseguições, nada pode nos arrancar do amor de Cristo. Nada. A espada, o martírio. E nesses tempos da igreja em que vivemos tantas perseguições à nossa fé, tantas calúnias que fazem contra a igreja, tantas ameaças, o que é que pode nos separar do amor de Cristo? Só tem uma coisa que nos separa do amor de Cristo, que é o pecado. E o pecado realmente é culpa nossa, porque nós aceitamos. Quer dizer, está em nós o decidir, eu quero me separar do amor de Cristo ou quero ficar em Cristo? Porque o que me separa do amor de Cristo é algo que será culpa minha, não do mundo. Porque nada pode nos separar, arrancar de nós esse amor de Cristo. E ele fala, por causa disto, então está falando aos romanos, somos ameaçados de morte, olhados como ovelhas ao matadouro. Porém, com o amor de Cristo, nós triunfamos de toda a contrariedade, por causa daquele que nos amou. E ele então continua firme aos romanos. Na verdade, eu estou absolutamente seguro, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, quer dizer, nem aqueles seres sobrenaturais, preternaturais, digamos, melhor, nem o demônio pode nos separar, nem a violência, nem o que há de mais elevado, criatura alguma pode nos separar do amor de Cristo. Agora é preciso desenvolver esse amor. São Francisco de Sales nos ensina que nós devemos pedir esse amor, porque se nós observarmos na nossa vida, sobretudo quando vêm os impasses, vêm os problemas, vêm as humilhações, vêm os sofrimentos, vêm as contrariedades, nós vemos que nós amamos muito pouco a Deus. Muito pouco. E que diante de grandes problemas
temos mais a tendência e a tentação de reclamarmos de Deus do que oferecermos a Deus aquele momento difícil. Então pensamos, por intercessão de Santo Inácio, que estava cheio desse amor, como o grão de trigo que ele se considerava, que nós tenhamos este amor e vivamos este amor. Isto ninguém pode nos arrancar, ninguém. Mas é preciso que seja um amor de total entrega à vontade de Deus. E que Nossa Senhora nos ajude e nos purifique por sua intercessão, para que tenhamos esse amor cada vez mais puro e cada vez mais entregue a nosso Senhor. Amém.